Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse podcast que é feito com muito carinho, com muito empenho, com muita determinação, mas principalmente eu falo que esse podcast é feito com muito coração, com muito amor. Antes de bater a claquete aqui, eu até pedi para esperar um pouquinho, para dar uma respirada. Estou com um pouquinho de falta de ar ainda, porque a gente fica conversando com as pessoas que nós convidamos aqui um pouco antes do podcast começar. E as emoções se afloram, os sentimentos vêm, e é justamente essa sensação e esse sentimento que a gente quer trazer para vocês, porque principalmente essa convidada de hoje, todas as outras que estão aqui, as outras mães que vêm, a gente entra na história, né? A gente imagina, porque eu falo que a gente não tem como se colocar no lugar da pessoa, a gente só imagina, né? Os sentimentos que passam ali dentro, e a gente fica muito próximo, muito comovido também com toda a história, mas principalmente a gente sente um amor tão grande, uma grandiosidade tão grande, que nos impulsiona a gente continuar seguindo e levando essas informações para você. Principalmente porque eu acho que o que a gente conversa aqui é algo que é transformador, não só na vida das pessoas que falam, nas vidas das pessoas que vivem, mas nas vidas das pessoas que vocês que estão ouvindo. E é o que eu falei para essa mãe que está aqui hoje, assim. E como é bom a gente honrar quem a gente ama, e como é bom a gente fazer outras pessoas conhecerem quem a gente ama. Como é bom, como vocês já viram em outros podcasts aqui, mães que não tiveram oportunidade de ter um convívio com seu filho, filhos que faleceram na barriga. Como é bom a gente imaginar os sonhos, imaginar, continuar propagando o amor, né, os desejos que essa mãe teria para o seu filho, os sonhos que essa mãe teria para o seu filho, de uma forma leve, de uma forma com muito respeito. E é isso que a gente tenta trazer aqui no podcast do Grupo Coxa, histórias que não só comovem, mas histórias que te tocam, mas e que te transformam de alguma forma. Eu falo que cada podcast que eu participo, hoje estou eu, mas cada podcast que nós aqui, eu, a Dani, a Mônica, estamos, nos transforma de alguma coisa, nos fazem entender a grandiosidade da vida, que ela é muito mais do que a gente pensa, e acreditem nisso. Bom, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria mais uma vez agradecer muito ao Grupo Zelo. O Grupo Zelo é o nosso parceiro, é a instituição que abraçou as causas do Grupo Coxa e que, de certa forma, nos apoiam, de certa forma não, nos apoiam integralmente e patrocinam esse podcast para que ele vá ao ar, para que a gente leve essa informação ao maior número de pessoas possíveis. A gente fala de um tema delicado, sim, a gente fala de aspectos que muitas vezes muitas pessoas não gostariam nem de imaginar, mas a gente precisa falar e principalmente a gente precisa respeitar, e é isso que o Grupo Zelo tem feito ao longo desse trabalho também, muito intensificado com as propostas do Grupo Coxa, de levar um momento de muita dor, que é um momento de perda, de partida, de sepultamento, de uma forma um pouco mais leve, de uma forma com muito amor, de uma forma de muito respeito. Então, o Grupo Zelo se uniu a nós para apoiar o projeto de acolhimento ao luto perinatal, neonatal, infantil, compartilhando nossa missão de dar voz e luz para essas mamães.
Então, mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe do Grupo Zelo, que sempre esteve com a gente, estará com a gente durante todos os podcasts para que a gente consiga levar essas informações para vocês. Bom, e agora eu vou conversar. Quem está conosco aqui hoje, quem está comigo aqui hoje, vai falar de uma história que para mim é pautada em amor, porque eu não consigo falar da história, que chegou até mim através das redes sociais também, se não é para falar de amor. Ela é a Manuela Knaip, ela é a mãe do Gabriel, muito orgulhosamente mãe do Gabriel, e o Gabriel partiu há exatos 1 ano e 1 mês, não é? Sim. Manu, muito obrigada por ter aceito o convite, assim, como eu falei aqui, eu conheci a história de vocês através das redes sociais. Eu falo que as redes sociais nos aproximam muito de histórias que talvez não chegassem até nós. Na verdade, eu cheguei até você pelas redes sociais do Gabriel, né? O que é ainda mais, que foi muito impactante. Eu tenho uma filha de 15 anos, a Nina, ela acompanhava o Gabriel no TikTok, acompanhava a Valentina, que eles faziam vídeos muito divertidos de balada, e a Nina na época tinha 13, 14 anos, e ela achava lindas as maquiagens da Valentina, que era a namorada do Gabriel, e achava linda aquela relação. E hoje ela tem um namorado que ela faz muitos vídeos com eles, e ela fala, nossa, eu lembro que a Valentina e o Gabriel faziam muitos vídeos assim. E quando chegou a notícia, que foi também através das redes sociais, que o Gabriel havia partido. Então, quando eu comecei a acompanhar a sua história, quando eu comecei a ver a Valentina, e quando eu vi os seus relatos muito pouco tempo depois até que o Gabriel tinha falecido, eu sentia uma dor por você, mas eu em todo momento, eu acho que todo esse luto que você vem vivendo, que é muito recente, que a gente está falando de uma história que há 1 ano, né? Foi que dia? Foi dia 25 de junho de 2023. Então a gente está falando de algo há 1 ano e 1 mês, assim, muito recente. Eu consegui ver tanto mais amor do que dor, sabe? Eu consegui ver tanto mais respeito, tantos sentimentos aflorados, que aí eu comecei a acompanhar o Gabriel e falei assim, esse menino é amor, sabe? Eu acho que todas as pessoas que estão em volta dele conseguem hoje falar da forma que eu vejo você, Valentina, e os amigos dele em alguns relatos, principalmente quando fez o aniversário de morte dele, que os amigos fizeram muitas homenagens, eu não vejo dor, eu consigo ver amor. Mas a gente sabe que dói e que vai doer. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da história do Gabriel, do que foi a história, né, do que tem sido essa história e da sua vivência nesse 1 ano aí, sem a presença física dele, né? Sim. Então, Paula, o ano mais desafiador da minha vida, e eu tenho certeza que será para sempre o ano mais desafiador da minha vida. É um ano em que eu jamais sonhei em viver, nem nos meus piores pesadelos. Como eu estava te contando antes, eu sempre me preocupei de nada me acontecer para que o Gabriel jamais fosse desamparado. E eu sempre brinquei, olha, mãe não pode morrer. Então, a minha vida inteira, embora eu tenha sido mãe muito jovem, a vida inteira eu evitei situações em que me colocassem em risco, porque eu falava, mãe não pode morrer. E Gabriel foi o meu melhor presente da vida. Deus foi maravilhoso em me proporcionar a maternidade com ele. Fui mãe com 15 anos e tive muito apoio da minha mãe, que é uma leoa, né, da minha família como um todo, e tive muito respaldo. Eu fiz psicanálise desde o momento que eu descobri que estava grávida. Então eu cresci para e sendo mãe do Gabriel. E eu tive muita sorte nisso, porque o Gabriel sempre foi um filho muito grato. Sempre foi um filho muito amoroso, muito gentil, muito educado, muito meigo. Como eu te disse, ele deu trabalho, tá? Como todo filho. Tirou nota baixa na escola, matou aula, aprontou. Como todo filho, como todo jovem, como nós fizemos, né? Uhum. Alguns em uma escala maior, outras menor. Mas a nossa relação sempre foi muito pautada na verdade. Eu fui criada dessa forma e eu criei o Gabriel dessa forma. Que independente do que fosse feito, a verdade prevalecia. Faça o que fizer, mas não minta. E sempre foi assim. Então,
além de ter crescido como mãe, como pessoa, eu tive a oportunidade de desenvolver um ser humano que, na verdade, veio pronto. Que o Gabriel veio pronto. Ele era aquele menino que, junto com a família, carrega minha avó de 91 anos no colo, abre a porta do carro para minha mãe, carrega minha bolsa, coloca a Valentina para o lado de dentro da rua, busca as amigas da Valentina em casa. Era o jovem que chegava na casa dos amigos e, ao invés de ir direto para a resenha, né? Não, ele parava com os pais, com os avós e conversava como se fossem amigos primeiro. E os amigos às vezes falavam, cara, você não precisa ficar aí conversando com a minha avó. Ele, não, mas eu quero. Então o Gabriel, ele tinha uma alma velha nesse sentido, porque o senso dele de justiça, de responsabilidade, de honestidade eram fatos muito marcantes. Ele não media esforços para as pessoas que estivessem no entorno dele. E ele sempre foi muito sincero, aquele sincerão mesmo. Se você tomasse uma atitude que ele fosse contrário, ele diria para você. Agora, se alguém falasse de você, ele brigaria com essa pessoa. Então, meu filho, a vida inteira me estimulou. E ele entendeu a vida inteira que, por ser uma mãe jovem, eu demoraria um pouco mais a conquistar as coisas que as mães dos amigos conquistariam. Então, eu lembro, o sonho dele era ter um tênis da DC, que era moda. Isso o Gabriel devia ter 12 anos. Ele foi ganhar esse tênis com 16, porque eu queria comprar o tênis, mas eu era muito jovem, recém-formada. E o Gabriel, ele era tão maravilhoso que até agora ele usava esse tênis. E toda vez que ele usava, ele fazia questão de usar comigo, de me mostrar a valorização daquilo. Ele sempre falava, mamãe, isso é foda. Eu sabia que você ia dar conta. Então, em todos os momentos da vida, o Gabriel me encorajou, todos os momentos da vida ele me pôs para frente e a gente sempre caminhou muito de mão dada. A gente se falava todos os dias e a gente dizia que se amava todas as vezes, em todos os áudios. Inclusive, Manu, eu queria até que a produção tentasse, Matheus, se você pudesse, a Manu, no aniversário da morte dele, colocou um áudio que foi o último áudio. Se você conseguisse entrar nas redes sociais dela, é Manu Knaip. A gente vai deixar também ao longo do programa as redes sociais da Manu. Ela me falou que ela foi muito bem acolhida nas redes sociais, que as pessoas mandam mensagens. E a gente sabe que esse programa pode estar chegando também, Manu, numa mãe que está passando pela mesma situação, infelizmente, neste momento. Sim, sabe, Paula. Que infelizmente a partida chega para todo mundo, muitos jovens vêm a falecer. A gente recebe muitas mensagens de mães com filhos jovens que partiram. Então, a gente está falando para várias mães. Então, elas podem entrar em contato com você. Entrem na rede social da Manu também, que ela pode conversar com você. E eu acho que as mães se identificam muito, se acolhem muito. E aí, entra na rede social dela, Matheus, é um post do dia 25, né? Que eu acho que você postou, foi no dia 25, né? Sim. É um post que tem os áudios do Gabriel, inclusive, que foram os áudios que ele mandava, e ele fala o eu te amo, né? E ele fala, e essa é uma ligação muito importante. O Gabriel tinha 23 anos. 23 anos. O Matheus vai tentar achar, mas aí a gente pode continuar, Manu, que aí você veio falando, assim, do quanto ele era amigo, do quanto eles se falavam. E aí você estava me contando antes, que as pessoas não sabem, um pouco antes ele já não morava com você. Ele Sim. foi morar com os avós porque ele é apaixonado com o avô dele. E ele queria ajudar a minha mãe, meu padrasto, né, que é como um pai para mim. Ele ficou muito debilitado, ele teve um acidente em casa, ele teve uma arritmia e uma queda e ficou internado de janeiro a maio. Então minha mãe, meu irmão, o Gabriel e eu ficamos no hospital cuidando dele. Ano passado, isso? Isso. No ano do falecimento do ano do falecimento. E quando eles tiveram Covid, o Gabriel falou comigo, olha, mamãe, a gente é muito jovem, a gente vai estar junto para o resto da vida, mas eu preciso ajudar a vovó e cuidar do vovô. Nós morávamos, e ainda moro, né, a 3 minutos da minha mãe. Mas ali já foi aquele negócio do ninho vazio, né? Uhum. Eu já senti a primeira partida do Gabriel. Por mais que a gente se falasse todos os dias, várias vezes aos dias, que nós almoçássemos juntos, ele ter saído de casa já me deu um baque.
Mas nada mudou na nossa relação. E ele, né, muitas pessoas fazem intercâmbio e têm outras experiências em outros países. Eu pensei, eu acho que a vida não vai dar uma oportunidade melhor de experiência para o meu filho do que honrar aquele que sempre o honrou. E ele cuidava do Francesco com muito zelo, muito, muito zelo. Ele tem um senso de responsabilidade diferenciado, Manu, assim, porque a gente está falando de um jovem de 21 anos, que ele tinha 21, 22 anos nessa época que ele foi morar com os avós para cuidar dos avós, e um jovem de 21 anos que fala para a mãe dele, também jovem, fala assim, nós vamos viver muito tempo junto, agora eu preciso cuidar dos meus avós, sabe? E mudar a vida dele também, que por mais que seja uma mudança, mudar para a casa dos avós, é começar uma nova história também ali com os avós. Então, é um senso de responsabilidade diferenciado. E eu falo muito sobre isso, Manu. Depois, assim, a gente tem essa percepção dos nossos filhos, assim, e a gente consegue entender hoje, assim, igual você falou, a gente, nos bastidores, a gente ainda está em toda uma busca, assim, de entender qual que foi o propósito. Eu acho que os propósitos do Gabriel foram escritos ao longo desses 24 anos, sabe? E esse foi mais um propósito de vida dele, sabe? Ele não é neto de sangue desse avô, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ligação tão forte que ele optou em estar com ele para cuidar deles, para estar com ele nos últimos anos de vida dele também, né? Tanto do avô quanto dele, né? Sim. E que não era algo assim que nunca, nem do avô e nem dele seria algo imaginável, né? Que o Gabriel era, e que o avô também até então era um homem saudável, né? Sadio, super pra frente, e era o melhor amigo do Gabriel. O Gabriel sentiu muito quando ele adoeceu, porque o Francesco era o melhor ouvinte do Gabriel. E o Francesco a vida inteira falava assim, não falar assim com o menino, ele é nosso Diamond Tip. Eu sei como falar com o menino. E eles tinham uma ligação, uma sintonia que era só deles. Eles só falavam italiano. Então, em casa, estávamos todos nós, réis mortais, e os dois num dialeto particular em italiano. Então, é uma ligação que, com certeza, não é por acaso. A gente acompanhou muito também... as pessoas que estão nas redes sociais acompanharam muito também o outro lado do Gabriel, que era o lado do Gabriel jovem, né? Que ele postava os vídeos no TikTok, fazendo brincadeiras com a namorada, envergonhando a namorada no meio dos amigos, né? E que é um jeito tão gostoso a gente ver, de a gente acompanhar. Hoje a minha filha está na rede social, eu tenho um filho na rede social também, e nós como mães, assim, como telespectadores dos nossos filhos também, a gente vê um outro lado, né, Manu? Sim. Que para você devia ser muito gostoso de acompanhar também, né? Ver o outro lado do Gabriel, não só como filho, mas também como namorado, como aquele moleque que fala assim, gente, mas Gabriel, não faz isso aqui em casa, sabe? Que menino polivalente, né? Exatamente, que gracinha, sabe? A gente sente orgulho de tantas formas, né? E era muito leve os vídeos dele, né? Eram muito gostosos, assim, dele com a Valentina, da brincadeira, dele com os tantos amigos que ele tinha, né? E são muitos amigos, né, Manu? E que hoje você fala que são uma família, assim, né? São. Os amigos do Gabriel, eles são como filhos mesmo, porque o carinho, o cuidado, o zelo que eles têm conosco, comigo, com a minha mãe, com meu irmão, de perguntar se nós estamos bem, de se movimentarem para estarem sempre presentes. São jovens que, assim como o Gabriel, são diferenciados. Essa geração deles é uma geração muito bonita. Eu vejo muita doçura e muito amor. E eles aprenderam muito com o Gabriel na questão da família. Porque eles sempre me falam, olha, o Gabriel sempre falou muito de você, o Gabriel sempre nos mostrou a importância da família. Então, que bom que o Gabriel pôde plantar essa sementinha do amor no coração deles e eles seguem jovens diferenciados, sabe? É muito bonito de ver. Manu, a gente está falando de um jovem, muito jovem, de um menino com muitos sonhos, mas que ao mesmo tempo você falava que em vários momentos ele dava sinais de por exemplo, quando você foi renovar o seguro de vida, ele falou, mãe, mas eu vou antes. Um outro sinal que você falou, que ele também já tinha falado, é que o avô escolheu um lugar para jogar cinzas e ele falou que ele queria estar também neste lugar, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um jovem extremamente feliz, nada depressivo, que tinha sonhos, que estavam com um intercâmbio pré-agendado, né? E que estava voltando de uma festa, de despedida de um amigo, né? Sim. Então, a gente está falando de um jovem com muitos planos e com muitos sonhos, mas que, em alguns momentos, que hoje você enxerga isso, talvez na época não. Talvez era uma fala solta, né? Mas que hoje você enxerga que talvez ele já entendia a missão dele, né? Sim. Ele talvez entendia a missão dele. Por isso tão intenso, né? Sim, é exatamente isso. Quando a gente vai ligando os pontinhos, né? E são muitos pontinhos. A primeira coisa foi quando ele tinha 12 anos, que foi o primeiro fato, ele conversando com um senhor no hospital, que ele passou mal por acaso, e esse senhor contou a ele que havia perdido a filha num acidente, que a filha era jornalista. E ao longo da vida ele falava assim, mamãe, pra quê? Eu vou primeiro. E eu só conseguia falar assim, para, meu filho. Não, coisa feia, mãe não merece viver isso. E eu nunca perguntei a ele por que ele dizia isso. Então, se hoje eu pudesse voltar no tempo, a única pergunta que eu falaria para o Gabriel é, o que você está sabendo que eu não estou? Sobre isso. Porque o resto nós nos dissemos tudo. Então, ele, de alguma forma, ele sabia, ele escolheu a música que tocaria no velório, falou comigo, com os amigos, ele escolheu que ele queria open energético no velório, e os amigos honraram isso. Eu passei na farmácia, nem sei com que cabeça, lembrando dessa conversa, indo para o velório dele, e comprei alguns e levei. Na hora que eu vi, os amigos chegavam com caixas. Então, eu não sei de onde ele sentia isso, mas ele era tão intenso, ele fazia tudo com tanta intensidade, com tanta dedicação, com tanto amor, que eu acho que ele sabia de alguma forma que seria breve. Profissionalmente, nas amizades, na família, eu acho que eu nunca recebi um não do Gabriel, no sentido de, meu filho, eu preciso fazer isso. O máximo era, mamãe, agora não consigo, pode ser tal hora? Sabe? Esse mamãe é lindo de se ouvir, é lindo da gente entender, é lindo. E é uma mãe que bate no fundo do coração agora. Vocês conseguiram? Matheus, você conseguiu? É esse post aí. Esse é o Gabriel, essas são as redes sociais da Manu. E esse vídeo ele te mandou no dia do acidente? Foi exatamente no dia 24. O acidente foi no dia 24 para o dia 25. E ele foi morar no céu na madrugada de 24 para 25. Eu vou pôr o áudio aqui. Pode pôr então, Matheus. Devemos chegar em BH de madrugada, eu acho. Que a gente vai entregar a chave ainda lá em Paraúna, na casa do Dimê lá. Ah, beleza, meu filho. Venham com Deus, tá? Tô aqui fazendo a sopinha do seu avô. Tá bom? Te amo. Dá um beijão no Dimê aí. Venham com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Ei, meu amor, tudo bem? Tamo já na MG Block. Vou pegar meu carro e vou dormir na Valentina, tá? Aproveitar, passar essa noite com ela, que amanhã eu não vou ficar com ela. Vou pra casa, resolver o que eu tenho que resolver, né? E amanhã a gente se vê. Você passa na vovó, tá? Não sei se o domingo você vai querer abrir uma exceção, mas se você quiser ficar pelo menos uma horinha lá comigo, eu vou gostar. Beijo. E aí você escreve no post que você escreveu ali, quero te ver no meu domingo, te amo, filho, graças a Deus. Isso foi 23/18, que você não sabe nem se essa última mensagem ele conseguiu ver. Sim. Manu, eu não conheci o Gabriel pessoalmente, que é uma pena, porque esse menino de luz ele deveria ter sido apresentado para todas as pessoas, para todas as redes sociais dele deveriam ter sido maiores, esse TikTok deveria ter abrangido mais gente, porque ele faria mais pessoas rir em vida, assim. Mas ele transparece uma coisa, e é isso que eu quero falar com você nesse programa também, que ele é muito amor. E, literalmente, mais uma vez eu falo, ao longo desse ano que você está vivendo esse luto muito intenso, eu não consigo descrever outra palavra além de amor em relação a tudo que você transparece, a toda a história do Gabriel e a toda essa energia que ele emana, mesmo não estando aqui.
Você veio me falando que, logicamente, né, você precisou de apoio de muitas pessoas e muitas coisas te ajudaram. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Então, vamos lá. Primeiramente, como o Gabriel já tinha esse amor do TikTok, as pessoas conheciam ele, né? E a Valentina depois fez alguns vídeos contando sobre a relação deles. Vídeos muito transparentes, que eram puramente o Gabriel e a relação que os dois tinham. E a partir daí eu recebi muito suporte, e eu vou dizer mais, eu vou chamar de amparo, porque muitas pessoas hoje na rede social, desde aquele dia do acidente, elas me carregam no colo. No sentido das orações, do cuidado, do amor recebido. Né? Eu recebo o amor das pessoas de uma forma linda. Pessoas que nunca me viram, que antes não tinham ouvido falar do Gabriel, da Valentina, e que, de repente, gastam o seu tempo, investem o seu tempo, né? Hoje a gente pode falar assim, cuidando de uma pessoa de graça. Então, é o amor. E, falando de amor, eu recebi alguns livros de pessoas queridas, né? Que me ajudaram e me ajudam muito. Alguns não estão aqui, ou estão com a minha mãe, ou com a Valentina. Uhum. Mas o primeiro que eu li foi o da Gláucia, que é do Luto à Luta. Foi um livro que me sacudiu bastante. A Gláucia já esteve no programa. Ela já esteve numa conversa com a Dani Bittar. Ela também perdeu uma filha jovem. E ela tem um livro, na verdade ela tem um grupo de apoio também, que faz rodas, que chama Do Luto ao Luto. Do Luto à Luta. E esse livro é sensacional. É um livro que não é para mães, somente para mães que perdem. É um livro para você ler, para você se reconectar às suas emoções. É um livro para você entender de amor também, falar de amor. E esse programa, a gente vai deixar o link desse programa. Se você não assistiu esse programa com a Daniela Bittar, com a Gláucia, assista, que é muito transformador. Muito. E aí, esse aqui, uma amiga minha que mora na Irlanda, mandou para mim, que é o Ressignificando Perdas, que é um livro muito incrível. Esse aqui, uma aluna muito querida me trouxe, que é Da Dor ao Amor. Esse aqui, um amigo muito querido, Dani, trouxe, que é Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Que lindo o título. E Nossa. é um livro que traz um quentinho para o coração. Uhum. Tá? É um livro leve, um livro elucidativo e que me transformou. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que a Bruna querida me presenteou. Esse Laços Eternos, que é um livro espiritualista, né? Que a relação de mãe e filho ela é tão maluca que a gente se ocupa de como o nosso filho tá, mesmo que ele esteja morando no céu. Eu costumo dizer que o Gabriel faz intercâmbio no céu e lá não tem sinal. Então, eu preciso mandar mensagem para Jesus e ele se encarrega de transmitir. Eu acho que a gente vai criando formas de lidar. E aqui também, alguns presentinhos que eu ganhei que eu revezo, uso, né? Que é esse coraçãozinho aqui, que tem a nossa fotinha dentro. Que lindo. Que lindo. Esse outro que também é a foto. Também é a foto que escovada. Lindo. Esse aqui que a minha amiga de infância mandou para mim dos Estados Unidos, que você tem que colocar o olhinho e girar. Eu já vi que tem uma foto dentro. E tem uma foto linda nossa no Natal. Tem esse aqui que... Esse é o cabelo dele. Que é o cabelinho, que o pessoal da funerária foi muito acolhedor. Que é aquilo que você estava falando em relação ao zelo, eu vejo hoje um cuidado muito grande das funerárias, dos grupos, em trazer esse alento. Do Gabriel, eu recebi uma serenata da saudade no aniversário dele, que ele já morava no céu. E a dona dessa funerária sonhou com o Gabriel, sonhou que ele pediu para ela me levar um bolo de meme e me servir energético na taça. E ela e a equipe dela foram lá na porta da minha casa, da casa da minha mãe, na verdade, e fizeram uma serenata, que foi a coisa mais linda. E ela levou o bolo de meme e ela me serviu energético na taça. No Natal, nós recebemos uma bola de Natal com o rostinho dele e do Francesco juntos, numa foto linda deles.
eu recebi uma caixinha de Natal que veio com um recadinho de próprio punho de cada pessoa que cuidou do Gabriel. Porque uma coisa importante, Paula, o Gabriel resolveu todos os detalhes do velório do avô 1 mês e 14 dias antes. Então, o pessoal da funerária ficou muito encantado por aquele jovem tão decidido, juntamente com meu irmão, definir flor, caixão, coisas desafiadoras. E eles ficaram muito mexidos quando viram que aquele próximo velório seria o do meu filho, que era aquele jovem tão cheio de luz. E isso foi dito até por um dos funcionários, né? O Gabriel falou assim, olha, se você for ler o texto do meu avô, eu quero que você leia com alegria, porque o meu avô era só alegria. Esse rapaz, que é um querido, virou para ele e falou assim, olha, parabéns por mais jovens como você é um jovem diferenciado. E realmente o Gabriel era esse, né? Então, dentre as coisas, as pessoas, né? Eu recebi flores, eu recebi um livro lindo, que foi mandado fazer como se fosse o Gabriel contando a nossa história. Detalhes. Pequenos e importantes Muito. detalhes. Sim. Manu, me conta uma coisa, assim, a gente sabe que você foi acolhida, que você é amada, que você é querida, pela energia do Gabriel. Mas te veio aquele momento do luto da por que eu? Por que isso está acontecendo? Sabe? Da raiva, sabe? Do desespero, do se sentir sozinha, independente do quanto você estava amada, naquele momento do se sentir sozinha. E como que você acha que você conseguiu, a partir se veio essas sensações, como que você acha que você conseguiu sair dessa situação para voltar à situação do amor, sabe? Ou como que você conseguiu deixar o amor prevalecer mesmo nesses outros sentimentos que estavam ali? Então, Paula, no começo, assim, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é uma mistura de desespero com inércia, com desesperança. Não faz sentido. Como eu te disse, eu vivi para ser mãe do Gabriel. Eu cresci sendo mãe dele. De repente, cadê o motivo da minha ação? Não fazia sentido. E eu fiquei com muita raiva, assim, porque no caminho, né, o Gabriel se acidentou e no caminho até o acidente dele, eu fiz todas as negociações possíveis com Deus. Tudo que você imaginar eu ofereci em troca. Meu filho, pode me levar agora, não precisa nem esperar, não, mas salva meu filho. Tudo, tudo, tudo. E eu não fui atendida, porque não é sobre o meu tempo, é sobre o tempo de Deus e o propósito do Gabriel. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a Deus, eu sempre tive muita fé. Não no sentido da religião, né? Eu sou católica de origem, me batizei na igreja evangélica e tem algumas coisas da doutrina espírita que me acalentam, porque você fala, não é possível, e onde que meu filho está agora? Eu quero entender. E aí, eu tenho uma conhecida que a sogra dela é dessa doutrina espírita, e ela falou assim, olha, nós podemos fazer oração por você? Eu falei, claro. E aí, ela me mandou uma carta que falava que estava tudo em paz, que o Gabriel estava bem, mas que ele só tinha sobressaltos quando ele sentiu o meu desespero. Eu falei, o quê? Não, eu não vou gerar isso no meu filho nunca. E aí, eu comecei a cuidar e vigiar meus pensamentos e o de todo mundo no meu entorno. Pode chorar de saudade, pode sentir falta, mas sem desespero, porque quem sabe de todas as coisas é só Deus. E aí, 60 dias depois, eu criei coragem. Eu tive uma aluna muito querida. Aliás, os meus alunos todos são grandes amigos e eles me cuidaram muito. Uma aluna, no olho do furacão, ela falou assim, vai para minha casa, me mandou com a minha mãe para a casa dela na praia e falou, fica aí. E aí lá eu comecei a organizar a minha cabeça. E aí, lendo o livro da Gláucia. Sua mãe vivendo um luto?
Minha mãe vivendo o luto do meu do seu padrasto. padrasto, o luto do Gabriel, você vivendo o luto do seu padrasto e o luto da perda de um filho. Surreal, surreal. E aí, sem energia para nada, né? Eu fui para lá, passamos, salvo engano, 9 dias lá, pensando, reconectando, nos juntando forças, né, as duas, porque é uma rasteira de 2 pernas, né? E aí eu entendi que eu não tinha controle da vida. Que a gente nasce sabendo que a morte vai chegar. Sim. Mas a gente não se prepara. E quando a gente fala de um filho, a gente jamais supõe essa possibilidade. Sim. Como eu te disse, quando eu tivesse 80, meu filho teria 65. Nós envelheceríamos juntos. Ele me falou isso. Nós somos muito jovens, a gente vai viver junto para sempre. E o para sempre acaba? E aí eu entendi que eu não conseguiria. E aí é aquela coisa assim da fé cega, sabe? Porque Deus, para mim, não é o Deus da Bíblia. Né? O Deus da Bíblia é um Deus da história, valioso. Mas o Deus que eu sirvo é aquele Deus que me coloca de pé todos os dias, desde aquele dia. Que é aquele que me coloca no colo, que coloca anjos no meu caminho, que me dá sinais. Então, eu, de fato, entreguei o leme da minha vida. E a minha conversa com Deus, eu falo que é JC, porque nós somos íntimos. Então, eu falo que eu sou seguidora de JC. Onde JC estiver, eu estou. Então, eu falo, olha, eu não sei o que fazer. Por favor, conduza. Me leva, me direciona, me ajuda a entender qual é esse propósito. Porque nem nome tem para uma mãe que perde um filho. A gente não é órfão, a gente não é viúvo. Como é que chama isso? Como é que vive isso? Como é que Maria viveu isso? E aí eu entendi, falei assim, se ela suportou, se ela devolveu o filho dela, e agora sou eu que estou devolvendo meu filho, Deus sabe como é isso, então Ele vai me carregar. E Ele carrega. Durante esse período todo, eu tive muitos sinais. E eu vejo sinais a toda hora. Eu vejo horas iguais. E eu sempre estou pensando no Gabriel. E o dia inteiro, se eu te mostrar a minha galeria do celular, é chocante, porque é o dia inteiro com horas iguais. Eu printo todas, porque eu falo, não estou doida ainda. Mas todas essas fotos, ó, 7799, 1331, 1313. E isso, se eu te mostrar todas aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Então, eu recebo muito esse cuidado de Deus. Eu vejo os sinais. Na praia, nesses dias que eu estava lá, eu conheci uma criança. Eu entrei no mar, não queria entrar. Minha mãe, vamos. Tá. Estava sem energia. E aí um menino, se aproximou um menino e uma menina. E um menino muito conversado, tal como era o Gabriel. E aí eu fiquei conversando com ele e dentro de mim eu falando assim, eu não vou perguntar o nome dele, eu tenho certeza que ele chama Gabriel. Eu não vou perguntar o nome dele, eu tenho certeza que ele chama Gabriel. Até a hora que eu falei assim, qual é o seu nome? Gabriel. Gente. Ok. Aí ele foi, pegou um pedaço de coco que já estava deteriorado, uma conchinha, e falou assim, olha... Aí eu contei para ele que eu tinha um filho, Gabriel, mas que ele tinha ido morar no céu. Que eu acho que é muito importante a gente trazer isso para os jovens, sim, muito. Para as crianças. A gente não sabe como falar da perda, mas ela é fundamental. Sim. E aí eu contei para ele, nossa, que triste. Eu também tenho muita saudade da minha mãe, porque eu estou aqui só com o meu pai. Mas, eu vou te dar isso aqui, e todas as vezes que você pensar no Gabriel e sentir saudade, você olha para isso aqui que vai passar. Sabe? Então, ao longo desses 1 ano e quase 1 mês, foram muitos sinais, vindos de todos os lados, muitos sonhos meus. Eu sonhei com ele no Dia das Mães, eu acordei sonhando com ele. É isso que eu ia te perguntar, você já sonhou com ele? Eu tive 2 sonhos apenas. Eu já tive outros em que ele estava, mas eu tive 2 sonhos em que nós estávamos juntos. O primeiro tinham 8 meses. Foi no dia de 8 meses. E eu acendi uma velinha,
Entrei em oração, falei com Deus, falei, Deus, se eu for digna, se eu estiver preparada, permita que o Gabriel me visite em sonhos, que eu possa sonhar com ele, possa me lembrar. E aí, nesse dia, desci, tomei um sol para dar uma energizada, fotossintetizar, né? O sol é fundamental. E voltei, deitei no tapete da minha sala e fiquei lá. Dormi, acordei. Eu estava com o meu cachorro num restaurante. E aí, de repente, o Gabriel chegou para me chamar. Falou, mamãe, vem cá. E eu fui com ele, nós fomos até o carro dele. Eu fui, dei um abraço gostoso nele, um beijinho assim. Falei, ai, meu filho, que bom que eu tenho você. Ele, então vem, mamãe, que eu tenho um compromisso. Aí nós fomos até o carro dele. Aí ele pegando algumas coisas na mochila. Eu falei, mas o que você tem que fazer? Ele, não, mamãe, eu preciso pegar minhas coisas aqui no carro, que eu tenho que tomar um banho, tenho que ficar muito cheiroso, porque eu tenho um compromisso agora. E acordei. Mas eu acordei até com a sensação do toque. Até do cheiro, né? Até da... Ai. Sim, e foi um abraço muito gostoso que eu dei nele, um cheirinho, como a gente fazia. E aí eu fui muito grata a Deus por isso, porque eu precisava desse beijo. E o outro foi no Dia das Mães. Eu fui dormir, né? No Dia das Mães eu não queria nem existir. No dia anterior eu falei, não quero existir amanhã. Mas eu tenho que honrar, eu tenho mãe e eu sou mãe. Então eu preciso honrar a minha mãe. Sempre. E aí levantei, na hora que eu deitei na cama, falei, Deus, então eu vou dormir, que meu filho receba todo o meu amor e a minha gratidão por tê-lo tido. E aí acordei com um sonho em que a gente estava abraçado, passeando por um lugar lindo. A gente não falou nada, mas a gente estava passeando abraçado. E o último sonho que eu não sonhei, mas que foi muito marcante, nós fomos fazer a dispersão das cinzas dos dois na Itália, conforme era o desejo do Francesco, e conforme o Gabriel disse que se fosse antes, ele queria ir para o mesmo lugar do avô. E reunimos com os amigos dele na Itália, os amigos estão espalhados, né? E aí, lá, foi numa basílica que é de Superga, que é um lugar muito bonito, que dá para ver Turim inteira. E o meu padrasto, ele era de Turim. E aí, eu custei para escrever sobre isso e a forma como eu alivio o meu coração escrevendo. Lindamente. Eu só consigo, às vezes eu tô presa e eu preciso escrever. Obrigada. E aí eu postei, dias depois, já estava em outro lugar na Itália, que a gente fez essa viagem até para ter tempo de ressignificar, até voltar para o Brasil e encarar a vida, porque esse foi o nosso tempo para viver a vida. Eu falei isso com a minha mãe, a gente precisa honrá-los, sermos fortes e corajosas. E minha mãe é minha maior parceira da vida, né? E aí eu postei, por acaso, uma querida de uma amiga, ela me mandou um áudio aos prantos. São 5 horas de fuso, né? Então, já era de tarde lá, era de manhã no Brasil, ela estava acordando. E ela tinha sonhado comigo, com o Gabriel, e que a gente se abraçava muito. E que nós dois sorríamos muito e estávamos muito felizes. Que ela também o abraçou. E ela ainda falou assim, gente, mas não faz sentido nenhum, porque eu não era tão próxima do Gabriel. E aí... ela falou que sonhou e que sonhou que a gente estava numa casa que era branco com amarelo, uma casa antiga. E ela mandou um áudio chorando, falou, Manu, eu preciso te falar, o Gabriel está muito feliz com essa homenagem que vocês fizeram. Porque nesse sonho não foi um fato passado, foi um reencontro. E eu tenho clareza disso. E a casa amarela com branco, ela ficou fixada na minha cabeça. E agora, na hora que eu abri o Instagram, que eu vi aonde foi feita a homenagem do Gabriel, eu tô aqui aos prantos, porque até o tom do amarelo é igual. Foi lá. Então, é acolhida. E quando você me fala sobre o amor, Paula, eu estava falando sobre isso ontem. As pessoas falam, né? Nossa, você é muito forte. E eu explico que forte é Deus que me carrega mesmo. Ele é forte. Mas... eu não posso ser ingrata, porque eu tive o presente de ser mãe do Gabriel fisicamente por 24 anos.
E a minha gratidão, ela não pode ser menor do que essa tristeza que eu vivo hoje. Porque sim, eu vivo no meu coração essa tristeza da ausência física, do cheiro, do toque da voz, do brilho dos olhos. Mas eu sou tão grata por tê-lo tido, por ter crescido com ele, por ter visto crescer, né? Por acompanhar o homem que ele foi, que eu não tenho como honrar isso de outra forma, que não seja vivendo, ressignificando. E continua sendo por ele, né? Isso, foi aí que eu levantei da cama, que eu me perdi nisso, né? 60 dias, eu levantei da cama o dia que eu entendi que continuava sendo por ele. Exatamente isso. Essa frase veio de muitas mães, né? Eu sigo por ele. Eu acordo por ele, eu continuo a trabalhar por ele, eu faço por ele, sabe? Eu tenho sonhos por ele, sabe? Eu acredito por ele, mas dói. Continua doendo. A Dani Bittar fala muito brilhantemente, a Glaucia também fala um pouco sobre isso, Manu. A dor, ela não vai sumir. Não. A saudade, a dor, sabe? A dor, ela não vai sumir. Infelizmente, não tem como a gente virar para uma mãe que está nos acompanhando e falar assim, isso vai passar, sabe? A saudade fica ali. Não. Essa dor não passa. E a saudade aumenta. E a saudade aumenta. Muitas pessoas falam assim, o tempo cura. Não, o tempo às vezes fere mais. Muitas mães, muitas pessoas nos falam isso. Não, sim, o tempo não cura nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende a viver com aquela dor, né? E aí vem sorrisos, vem outras coisas acontecendo, vem outras alegrias, outras conquistas, outras pessoas que te fazem entender, gente, ele era realmente espetacular, sabe? Outras pessoas que te fazem que, então, assim, a dor, ela tá ali, sabe? Os sentimentos da saudade, da dor, eles estão ali, mas outras coisas vão surgindo também. Sim. Mas, infelizmente, não tem como a gente falar que essa dor vai passar e que não passa, sabe? É uma dor que você está aprendendo a viver com. A gente está falando de algo muito recente, sabe? É um ano que você está sem a presença física do Gabriel, mas, ao mesmo tempo, como ele era presença em todos os momentos, talvez essa saudade física dele ainda não tenha um peso que pode ter daqui a um tempo, sabe? Talvez ele é muito vivo. Ele ainda é muito vivo e vai continuar sendo para sempre muito vivo, né? Mas é uma questão assim, tudo muito recente do que a gente está falando, né? E é por isso que a gente tem que se pautar exatamente nisso. Continua sendo pelos filhos. Né? Continua sendo pelo Gabriel, pelos sonhos dele, por quem ele gostaria de ver, né? Sim. O que ele gostaria de ver na Manu hoje, né? Será que realmente esse desespero faria bem para ele se ele tivesse aqui? Estaria fazendo, né? Então, assim, o que eu percebo é que vocês seguem por eles. Sim. Seguem pelos filhos de vocês, sabe? Não com a presença física, mas com o espírito e com uma energia que a sustenta. E isso a gente sabe que é realmente Deus que está ali te falando. É por ele. E é aquilo, né? A gente escuta várias coisas que às vezes você fala assim, não é possível que eu estou ouvindo isso, né? Tem muitas pessoas que não sabem como lidar com o luto. E é importante saber... O fato de eu ter idade que eu ainda possa gerar um filho, ok. Mas uma coisa não contrapõe a outra. Não é o fato de eu ter um filho que vai pagar... Não. Esse buraco que está aqui, ele não é fechado. Não mesmo. Não tem como. É conviver com o buraco e florescer no entorno. Porque esse buraco ele vai morar aqui dentro. E é o buraquinho que chama Gabriel. E é um buraco sem fundo. É imenso. Mas é o buraco que me faz ficar de pé. Porque o Gabriel sempre disse o quanto eu era forte e corajosa. Ele sempre me impulsionou. Então, por ele, mesmo com esse buraco, eu vou seguindo. Eu vou ressignificando a vida. Aprendendo o que a vida agora espera. Porque... é uma rasteira de 2 pernas. De repente, o chão sai dos seus pés. É um sequestro da sua vida. Acho que essa é a melhor forma de explicar, porque os filhos são a nossa motivação diária, né, Paula? É tudo por eles. A gente
se coloca em 19º plano. A gente nem sabe quem nós somos sem os filhos. E aí, de repente, a vida te coloca numa situação que você olha e fala, tá, seu filho agora não tem barreiras mais, ele vive aqui, aqui e aqui. E você? Quem é você? E eu acho que isso é uma coisa importante de que as pessoas saibam, né? O luto, ele realmente não tem um tempo, ele não tem uma receita. E, às vezes, algumas mães vêm falar comigo, algumas mães de anjos também, e eu, às vezes, até me envergonho da minha dor. Porque meu filho foi só luz, meu filho foi embora num acidente, fazendo algo que ele amava, que era dirigir. Ele se despediu de mim, da avó, da bisavó e da namorada. Mandou mensagem para as 4 mulheres. E ele só plantou amor, né? Ninguém tirou a vida do meu filho. Meu filho não tirou a própria vida. E eu tenho conversado muito com outras mães que passaram por esse tipo de experiência. E é onde eu digo que às vezes eu fico constrangida e peço muito a Deus que me direcione, né? Porque viver o luto de qualquer forma é muito difícil, mas viver o luto do Gabriel é tão cheio de amor que fica mais leve. Então, que essas mães entendam que nada foge do olhar de Deus. Que não faz sentido carregar um peso, uma culpa e uma hipótese. Porque a gente fica buscando, e se? E se? Eu juro para você, graças a Deus, eu não tenho nenhum se. Porque eu tenho certeza que eu fiz o meu 100% dentro das minhas condições. E que cada mãe tenha isso no coração, porque a gente não sabe ser mãe, a gente aprende a ser mãe na marra. Você aprendeu a ser mãe muito nova, né? E, Manu, eu vou falar uma coisa que, assim, vendo de fora, tá? Falando da sua história. É muito difícil, a gente está falando de quando você tinha 15 anos, né? Você foi mãe muito jovem. Parece que o Gabriel tinha uma proteção por você ser jovem e, ao mesmo tempo, um orgulho tão grande de você ser jovem, que eu vejo em algumas postagens suas eu acho que tem um vídeo que se aparece no TikTok, eu não lembro de onde que eu vi exatamente, mas ele tinha um orgulho também, ele te acha maravilhosa, sabe? Ele falava. Então, assim, foi uma ligação e um encontro realmente que te fortalecem também, de certa forma, né? Sim. É algo assim, ao mesmo tempo que você está falando que nós, mãe, a gente erra muito, mas vocês se conheceram e se construíram juntos, Sim. né? Uma das frases muito bonitas que você escreve muito lindamente, por isso que eu peço às pessoas, assim, às mães, a você que quer se inspirar realmente, que você que quer acalentar, se você quiser aquele sopro de amor, leiam os posts da Manu no Instagram dela, que ela escreve brilhantemente. Uma coisa é assim, eu vivi 24 anos sendo sua mãe, sabe? Eu cresci sendo sua mãe, não me enxergo o que eu vou fazer agora, sabe? E isso é muito bonito da forma que você está se reconectando. Ao mesmo tempo, Manu, que a gente precisa falar também, foram momentos de dor e de uma revolta por algo que a gente pode mudar daqui para frente. Uma das coisas que quando a Manu chegou, eu falei, que ela também já falou no Instagram dela, ela não fala muito sobre a noite do acidente. Ainda é uma fala que traz feridas, que traz momentos que ela não gostaria de expor. O Gabriel sofreu um acidente de carro, a gente falou que ao longo do programa, a gente não explicou. O Gabriel sofreu um acidente de carro, ele estava com um amigo e foi para uma despedida desse amigo, não é isso? Ele e o amigo, na verdade, ele e o grupo de amigos, eles gostavam muito de caçar, pescar, andar de moto. E esse amigo de Mê, ele tem um sítio em Corinto. Que fica há quanto tempo aqui de Belo Horizonte? Não é muito longe. Não é longe. Acredito que umas 2 horas. Eu não sei te dizer ao certo. E aí, os amigos iriam, mas acabou que no final das contas só foram o Gabriel e o Edmê. E aí eles foram, curtiram, ficaram lá o final de semana. Eles iriam ficar até domingo. Mas no sábado à tarde, ele me falou que eles voltariam porque ele tinha que estudar e o Edmê tinha que organizar as coisas porque ele estava indo para a França. E aí eles optaram por voltar no sábado. E eu confesso para você que eu sempre fiquei muito receosa do Gabriel pegar a estrada.
Não porque ele não fosse bom motorista, pelo contrário. Mas eu não sei te dizer por quê. Enfim, voltando dessa cidade, né, que foi em Corinto, o amigo deixou o Gabriel no carro dele, que ele tinha deixado na empresa do pai. E o Gabriel voltou sozinho, seguiu sozinho no carro dele e o amigo à frente no próprio carro. E aí, como o Gabriel não passou, o amigo voltou para ver se o Gabriel tinha errado o acesso, enfim. E aí, ele viu o Gabriel acidentado e já tinha um rapaz que estava acolhendo o Gabriel. Mais um anjo. Mais um anjo que chegou ali na vida do Gabriel. Ridel, para sempre um anjo. Eu nunca vou conseguir expressar minha gratidão pelo que ele fez, porque ele me ligou. Você me desculpa a emoção, Paula. Imagina. Ele me ligou e perguntou se eu era mãe do Gabriel e que ele tinha parado para socorrer o Gabriel. O Gabriel tinha se acidentado. Obrigada. E que eu perguntei como é que meu filho tá. Nisso o corpo já gelou. Aí ele falou, tá respirando. E o respirando não é bom. Não. Se ele estivesse bem, ele diria, ele tá bem, mas respirando não é bom. Eu falei, me manda a localização que eu tô indo para ir agora. E eu tava com uma conhecida que hoje é uma grande amiga. E eu fui saindo do lugar que nós estávamos, eu não tinha perna para ficar em pé, eu não conseguia formular uma frase. E ela falou que foi, eu falei, Gabriel, acidente. E na hora no telefone com o Ridel, eu falei, olha, vai lá no meu filho e fala com ele que os anjos do Senhor estão com ele. Que eu tô a caminho para ele ficar tranquilo, que vai dar tudo certo. E ele assim fez. Depois ele me achou no Instagram e me contou, a gente trocou telefone, ele me contou os detalhes de como foi. E me falou também da via onde o Gabriel se acidentou. O Gabriel se acidentou em Pedro Leopoldo, num trecho muito mal iluminado, muito mal sinalizado. E eu conheço a direção do meu filho. Eu sei que ele errou o acesso para Belo Horizonte e ele desceu reto. E o mato estava tomando conta do acostamento e das placas. Não se via placa, porque eu fui lá 3 vezes para ver. Né? Para entender, né? Para entender e para ver. Né? A gente tenta... Sei o que a gente tenta fazer ali. E aí eu vi que não tinha nenhuma placa. O quebra-mola fica escondido, não tem sinalização do quebra-mola. O quebra-mola, a marcação é muito antiga, não tem reduz a velocidade, não tem iluminação na via. E aí eu tenho certeza que o Gabriel passou por esse quebra-mola e quando ele devia estar uns 90, 80, 90, ainda não tem o laudo disso, né, da velocidade, mas eu tenho certeza que quando ele passou por aquele quebra-mola, que ele se deu de frente com um paredão de concreto, uma rotatória assassina, Paula. Sim. Porque é um bloco de concreto dessa espessura. Sim. Numa rotatória, numa via mal iluminada. E uma rotatória que não é centralizada, ou seja, ele deu de cara com a rotatória, quando ele foi jogar para a direita, o carro que é tração dianteira, puxou e bateu. Então, esse anjo falou com meu filho, eles chamaram o socorro. O amigo do Gabriel não deu conta de falar comigo naquele momento, mas acompanhou a todo tempo. E quando eu estava chegando lá com essa minha amiga dirigindo, né, porque eu não tinha condição, eu sentia cada hora eu sentia um aperto muito grande no coração, como se eu estivesse sentindo a dor dele. E foi a hora que eu pedi a Deus para que qualquer coisa que ele quisesse, eu daria em troca. E aí, quando eu estava chegando no acidente, mudou a localização. E aí, essa localização passou para o hospital da cidade. E aí, eu avisei para minha nora, falei, Norinha, reza, porque o Gabriel se acidentou. Eu não sei como que estão as coisas, mas reza com toda a fé que você tiver. E nesse dia eu não podia contar para minha mãe, que estava em casa sozinha, vivendo o luto do meu padrasto, em Belo Horizonte.
o meu irmão estava na Serra do Cipó com a esposa e o meu pai estava sozinho na casa do meu irmão. Eu não tinha uma pessoa que ali pudesse me carregar. E aí, graças a Deus, a Valentina foi para lá com os pais, o Vitor e a Irene. Graças a Deus eles estavam lá, porque logo que eu recebi a notícia, né, que aí vira cena de filme, eu na porta do hospital esperando notícias, querendo entrar e não me deixava, aquela angústia, eu ajoelhada, pedindo a Deus pelo meu filho, de me calma, mano, vai dar tudo certo, tadinho. Um menino de 22 anos vivendo isso de um grande amigo, dos melhores amigos. E aí, chegam aqueles médicos um pouco mais velhos que o Gabriel e falam, a senhora é a mãe do Gabriel? Sim, olha, nós fizemos tudo o que foi possível, mas os ferimentos dele foram bem graves e ele não suportou. E aí eu entrei em desespero, né? Quero ver meu filho, cadê meu filho? Me dá meu filho. E aí foi quando eu já o encontrei, já encontrei só a casinha dele, né? Ele já tinha ido para o céu, eu tenho certeza, porque um anjo não tem outro lugar para ir. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. É um anjo. E aí, na volta, né, essa minha amiga, ela foi tão especial comigo que ela me fez passar em casa para tomar um banho antes de ir até a casa da minha mãe. E a minha mãe não estava esperando o Gabriel, porque ele ia dormir na Valentina. Os amigos do Gabriel, todos foram para o hospital e ficaram lá esperando o IML, né? Porque foi Mas quem acidente. resolveu esse trâmite? Você também precisou resolver isso sozinha? Não, os amigos do Os Gabriel amigos resolveram. Nossa, são anjos que chegaram, São né? anjos, são anjos. São meninos muito diferentes. Sim. Mesmo. Tinham que ser amigos do meu Isso filho. que eu ia falar essa frase. É por isso que eles eram amigos do Gabriel. É. E eles resolveram tudo, né? Depois eu tive que ir ao IML fazer o reconhecimento. Sim. E aí inclusive, mães, nunca olhem laudo de IML. Lê só o resumo. Porque acho que é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida. Eu não queria ter visto, mas eu não me segurei, eu precisei ver. E é desumano, porque é frio, é o seu amor ali, né? Mas para eles não, né? Eu entendo. Eles estão acostumados a lidar com isso, sabe, Paula? Desde o hospital, a forma como a médica estava limpando, porque o Gabriel teve algumas fraturas, tinha um pouquinho de sanguinho aqui no rostinho dele, ela limpando, eu falei, não, deixa que eu limpo, meu filho. Porque eles fazem isso de uma forma tão mecânica, que eles estão acostumados, não é um julgamento, sim. Mas é um fato. Falta uma humanidade ali, porque Muito. é só mais um acidentado, mas aquele acidentado é o meu filho, é o motivo do meu sorriso diário. Entende? Sim. Então, a Valentina está fazendo medicina e eu tenho certeza que ela vai ser uma médica brilhante. Sim. Por mais esse motivo, sabe? Ela viveu na faculdade experiências de aulas desafiadoras, onde ela teve que sair de sala para dar conta de viver aquele momento, porque é muito pesado. Mas, enfim, eu tive muito amparo, como eu te disse, eu não contei para ninguém e as pessoas, meus amigos apareceram no IML, eu sei lá como, até hoje eu não sei. E isso foi acontecendo, e essa rede de apoio comigo, com a minha mãe. Você teve que ter mais uma vez forte para contar para sua mãe também. Aí veio a mãe do Gabriel, o neto da sua mãe, que estava vivendo um luto, né? Eu acho que foi o pior momento da minha vida a segunda vez. Porque na hora que eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava levantando para ir ao banheiro, era umas 5 horas da manhã. E aí, meu pai teve câncer em 2022. E um câncer de laringe, teve que tirar a laringe, é tracostomizado. E aí eu entrei, ela, filha, lá do corredor da sala, ela me vendo entrar, e eu não sei como que eu estava andando. Eu sei dizer. Ela, filha,
tudo bem? Aí ela, seu pai? Ela, Gabriel. E aí foi realmente o momento onde eu pude De chorar. desmoronar. É. De desmoronar. E aí nós nos abraçamos e ficamos lá até conseguir, até ela ter atitude, porque além de tudo isso, ela teve a atitude de fazer o que tinha que ser feito, de avisar para a família, Seu irmão. para o meu irmão, para minha avó, para a família toda. Eu vou acabar com os lencinhos, obrigada. Obrigada. E tomar essas atitudes que eu não tinha... Eu não estava ali, Paula. Sim, eu tenho certeza disso. As pessoas vinham falar comigo e eu não estava ali. Tá. Uhum. E aí eu queria ir pro velório do Gabriel com a roupa dele, porque eu coloquei a roupa dele. E aí minha mãe falou comigo assim, o Gabriel gostaria de te ver indo assim? Eu falei, não, vai se arrumar. Você tá indo ver o seu filho. E eu fui em casa, tomei um banho, coloquei uma roupa que ele achava linda e um salto alto. E assim eu fui pro velório dele. E como eu te disse, o velório dele foi tão lindo, porque foram muitas pessoas. Mais de 1.000 pessoas no presencial. 3.364 acessos no velório online. Nossa, ele era muito amado. E as pessoas, o pessoal da funerária começou a desmarcar os horários pós o velório do Gabriel, porque não tinha como, porque a fila não acabava. E eu abracei cada uma dessas pessoas. E sabe por quê? É uma espécie de droga. Cada pessoa que vinha me abraçar me falava uma coisa tão particular do Gabriel. Tipo, eu cheguei do interior e eu sou muito tímido e o Gabriel veio conversar comigo e me apresentou para todo mundo. Hoje eu faço parte da turma. Mas, assim, coisas, sabe, grandiosas, coisas pequenas e todas muito mexidas com a partida dele. E coisas que te fortaleciam a saber, poxa, ele era realmente muito especial. Eu só não tinha noção do alcance do meu filho. Eu acho isso também. Eu acho que naquele momento você sentiu isso. Eu sempre soube o tamanho, mas eu não sabia quantos corações ele tinha tocado. E às vezes tocado em momentos... deixa eu levar isso aqui para você, Paula. Pô, o Gabriel, a primeira vez que eu vi o Gabriel, ele levou minha bolsa. Coisas assim, sabe? E foi muito bonito. Todos estavam lá e eu fiquei de mãozinha dada com ele durante o velório inteiro. É muito desafiador você ver a caixinha fechando, mas a todo momento eu pensava, meu filho não está aqui. Aqui é só a casinha dele. Sim. Meu filho não está aqui mais. E o amparo das pessoas te faz superar esse primeiro momento. O Gabriel recebeu 29 coroas. Olha que loucura. Maravilhoso. Olha, um menino de 23 anos. Como pode, né? A Valentina namorou quanto tempo com ele? Eles namoraram quase 4 anos. Nossa, uma vida também, de dois jovens, né? Eles estavam juntos. A Valentina começou a namorar com o Gabriel, ela tinha 17. Ela era menor ainda. E é muito lindo porque ela amadureceu muito. Agora em especial, né? Mas ela veio amadurecendo e eles tinham combinados muito divertidos. E o Gabriel e ela tinham a regra dos 8 minutos, quando um estava sem paciência, ou estava bravo, ou estava irritado. Eles ficavam 8 minutos. Depois eles marcavam um encontro para alinhar as coisas. Que bonitinho. E eles faziam projetos, os filhos deles já tinham nomes. E eles paravam aos domingos. O Gabriel se dividia entre momentos de sair com o outro amigo, Alex, para dirigir, que eles amavam conversar e dirigir, e parar com a Valentina em frente ao lugar que eles queriam morar, para falar sobre a vida, sobre as coisas. Sonhos, né? Sonhos. E eles sonharam muito. E eu desejo e tenho certeza que meu filho, de onde estiver,
eu sei que está bem perto, que ela realize cada um desses sonhos. Mas eu já ameacei ela. Você pode ter outras sogras, não tem problema, mas eu continuo sendo a sogra. Ai de você, Valentina. E outra coisa, eu não vou ser vó dos filhos do Gabriel, mas eu vou ser vó dos seus filhos. E o resto das pessoas que lute. Então, ela já me prometeu, eu estou tornando isso público para ela não esquecer. Ai, de você. Manu, a gente está falando de tanto amor, sabe? Que é um programa que já está ali, sei lá, com mais de 1 hora e que a gente poderia falar por horas, assim. Eu tenho certeza que você poderia falar por horas do Gabriel, assim. Mas a gente está falando também de um aspecto muito importante que você falou sobre a noite do acidente, sobre as coisas, e você falou uma coisa muito importante, que eu acho que cada mãe encontra uma missão. Sim. Eu percebo isso também, sabe, Manu? Sim. Assim, em relação à doutora Mônica, em relação às mães que vêm aqui, elas tentam, de alguma forma, encontrar uma missão e fazer com que aquilo as transforme de alguma coisa, ou que ela faça, sei lá, alguma coisa. E uma das suas coisas, das suas missões também, dentre tantas outras que você vai ter ao longo dessa jornada, que vai de muitos anos, assim, sem ausência física do Gabriel, em relação a onde aconteceu o acidente, Sim. né? E eu queria que você falasse sobre isso. Como eu disse, era uma via muito mal iluminada, muito mal sinalizada, e é uma via que ela é utilizada para ser pátio de manobra de uma empresa, de Pedro Leopoldo. É uma empresa muito conhecida, e não sei se eu devo falar o nome. Não, nem precisa, porque aí a gente vai entrar, ou se quiser falar também, pode falar. Eu acho que eu não vou falar ainda o nome, mas o que é feito lá é tentativa de homicídio diária. Se você procurar no Google acidentes no trecho onde o Gabriel se acidentou, eles acontecem quase todos os dias. Ah, você está brincando, Manu? Não. Então já aconteceram Já outros acidentes? Vários. Ah, não. Infelizmente, meu filho perdeu a vida lá. Mas um dos propósitos, e eu falo que eu posso mudar de nome, se eu não concretizar isso, que eu posso gastar até a última gota do meu suor. Mas aquilo lá não vai ficar do jeito que está, porque é uma rotatória com um bloco de concreto com mais de 1 metro de altura e com uma espessura assim. Uhum. Não tem condição de um carro colidir com aquilo ali e sair ileso. Sim. Independente da velocidade que a pessoa estiver trafegando. Então, os responsáveis, eles vão ter que arcar com isso no sentido de mudar aquilo que está. Seria o mínimo, né? É o mínimo. Seria o mínimo. Porque, por mais que tenha aquilo que eu te falei, né? O tempo de Deus, a gente entenda que há uma missão cumprida, mas ali foi o lugar. Sim. E lá não será o lugar mais de outras pessoas perderem a vida como o meu Gabriel. Sim. E isso, graças a Deus, eu tenho um apoio muito grande da Irene, que tem me ajudado muito em relação a isso. Ela é advogada. Uhum. E esse é o meu desejo ardente do coração. Sim. É acabar com esse lugar para que ninguém mais se acidente lá. Sim. A gente não quer, né, que outras mães... A a gente não quer que ninguém na vida passe por uma dor igual essa. Porque essa dor não tem nome, como você disse. Essa dor não tem nome. E se a gente pode fazer, em honra dele mesmo, em honra à história dele mesmo, fazer com que outras mães também não sintam o que você está sentindo naquele lugar, a gente vai fazer e conte com a gente também, se precisar divulgar alguma coisa ou fazer alguma mobilização em relação a isso. Porque Obrigada. a gente sabe também que a gente pode, de certa forma, apoiar e ajudar outras pessoas a não passarem por uma situação como essa de desespero, de dor, de falta, de saudade, que eu tenho certeza que é isso que você sente pelo seu Gabriel agora. Matheus, vou pedir para você voltar no Instagram dela para mostrar a foto do Gabriel, por favor, porque eu quero que essa energia do Gabriel agora apareça um pouquinho mais em relação a... É a tela de fundo do seu celular. Meu menininho dourado, né? É a tela de fundo do seu celular. Se você entra no Instagram da Manu, é esse. Ele é muito parecido com você, Você sabe que até o Google confunde a gente? Você tá brincando? Não. Olha isso, gente. Ele é muito amor. O Gabriel, ele é amor.
A coisa mais linda, olha que olhar. O meu filho tem Ele brilha. mas ele é dourado. Ele brilha. O cabelo dele é muito parecido com o seu. Ele é muito, muito, muito lindo, Manu. É minha versão homem muito maior que eu. Desce um pouquinho, Matheus. Ali foi onde, nessa foto... Essa aqui? E aqui, ó. Essa aqui, se você conseguir clicar, passar a foto, consegue? Consegue? Esse foi o lugar onde nós fizemos a gente, dispersão que das lindo. cinzas. Mas já era um lugar que você conhecia? O Francesco, sim. Sim. Sim, nesse lugar aconteceu em 1949, aconteceu um acidente. Pode passar mais foto. Olha a turma que nós reunimos lá. São amigos dele? São amigos dele, a irmã do Francesco com a minha mãe, minha madrinha. Que Então, lindo. lá em 1949, é o energético que o amigo de é aquele aqui atrás, ó. Ah, esse que está atrás de você é o de meio. A minha direita, né? A minha esquerda, desculpa. Sem ser o de boné. É esse aqui. Ah, sim, sim. Ele é o de meia. E ele levou os energéticos para fazer um brinde para o Gabriel nesse dia também. Que maravilhoso. Então, nós gente. conseguimos reunir essa turma grande para fazer essa despedida em plena Itália. Mas o que eu estava dizendo, essa basílica, os jogadores da Juve, nessa época, em 1949, eles se acidentaram ali próximo. Então, tem um lugar muito bonito que eles fizeram uma homenagem, né? Para esses jogadores, a turma toda seguindo. Eu vi olha, que muito no aniversário da morte dele, vários amigos postaram o energético, né? Sim. Que são sinais também. E que é Sim. lindo para eles também ter essa lembrança gostosa Sim. dessas vivências com o Gabriel, né? A Valentina. Ela participou conosco, né? Ali foi o momento das cinzas e foi muito bonito, porque cada um falou sobre o Gabriel, sobre o que o Gabriel fez sentir, sobre o que aprendeu com o Gabriel. E nós fizemos a dispersão das cinzas, a mamãe é do Francesco e eu as do Gabriel. E tinha tanto amor ali reunido, mas tanto amor que até aquele fato de você ver, né, as cinzas do seu filho, que é algo inimaginável, Sim. se torna mais leve. Porque eu sei que esse lugar agora, depois nós fomos jantar, esse é o de Mê. Que é um lugar onde eles voltarão sempre quando pensarem no Gabriel. Minha mãe e minha madrinha estavam comigo lá, toparam essa missão junto comigo. Então, e o pai do grande amigo do Gabriel, do Alessandro, que nos ajudou muito, fez uma recepção gostosa pra gente. E olha a vista de Nossa, Superga. que maravilhoso. É Torino inteira. Então, foi mais um momento de muito amor. E meu bebezão era minha Volta lá, cara, né? Não, ele era muito parecido com você. Meu Muito menino, parecido. meu Muito, meninão. muito amor. Esse é. E ele para sempre será. Manu, uma das coisas que a gente fala muito com as mães, assim, é que o que conforta também, né? São as memórias essas aí, né? São as fotos, são os áudios. Você falou uma coisa muito bonita, assim, quando a gente começou o programa, falou assim, eu tenho 2 celulares, eu faço backup de tudo, porque quando eu tenho saudade eu ouço a voz, né? Eu vejo as fotos, e são essas memórias que ficam, né? Essas memórias construídas e as tantas outras que vocês vão construir juntos, em sonhos, né? Em desejos, em conquistas. Tenho certeza que a Valentina também, e ela fala dele. Eu sinto muito isso, assim. Eu sinto que você e a Valentina, nessa conexão, assim, vocês falam do Gabriel com tanto amor, vocês têm esse mesmo jeito de falar do Gabriel, que eu acho que não é de vocês, eu acho que veio dele, Sim. sabe? Eu acho que é o Gabriel, porque vocês falam tão parecidamente o quanto ele é importante. O primeiro vídeo que eu vi da Valentina, que foi a Nina, minha filha, que me mostrou, tinha 1 mês que o Gabriel tinha falecido, eu acho. Sim. E ela estava fazendo uma maquiagem falando exatamente isso. Tem 1 mês que meu namorado morreu e tal. E aí a Nina tomou um choque, porque a Valentina ficou um tempo fora das redes sociais, e quando voltou, falou assim, mãe, o Gabriel morreu mesmo,
E veio aquela coisa assim. E a gente viu o vídeo, a gente não conseguiu chorar, a gente conseguiu rir, inclusive. Sim. Porque a gente se sente tão leve com a forma que é tratado, que eu tenho certeza que essa energia, tanto sua quanto da Valentina, da forma que vocês falam, que é muito similar, é dele. É dele. Sabe? E é isso, assim, que eu acho que deve acalentar um pouquinho o coração de vocês. Mais uma vez, assim, eu tenho certeza que esse buraco ele não vai ser tampado. Não tem como a gente falar para a mãe de ninguém aqui que fala assim, daqui a pouco vai passar, esse buraco daqui a pouco vai ser preenchido, porque não vai, sabe? A gente vai aprender, as mães vão aprender a viver com... Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente sente que vocês têm essa energia presente, sabe? Quem amou e quem ama o Gabriel tem essa energia presente, seja você, seja a Valentina, sua mãe e os amigos. O Gabriel é presente. É presente na frase de vocês e é presente no segmento da vida de vocês, eu acho. Assim. E uma coisa importante, Paula, que muitas pessoas vêm falar comigo sobre isso e como a história do Gabriel impacta. Mães que não têm um relacionamento tão estreito com os filhos. Sim. E é o que eu falo, nossa, eu fui chamar atenção. Eu falei, não, continua chamando atenção, o filho continua sendo filho. Você precisa cuidar do seu filho como filho, mas chamou atenção, não esquece de falar que ama, não deixa de abençoar todos os dias. Não perde essa conexão do umbigo, sabe? Essa conexão ela tem que perpetuar pela vida, porque hoje, se eu estou de pé, é porque eu tive a sorte de ter essa conexão com meu filho. E não deixar nunca que a tristeza de vê-lo morar no céu seja maior do que a alegria e a gratidão de tê-lo tido. Porque sim, é nisso que a gente precisa firmar o pensamento, porque a gente ensina a nossa mente como reagir. E é uma reação, e tem que ser uma reação do coração. O amor ele tem que ser tão grande, mas tão grande que aquele amor vira combustível. Nossa, mano, você é muito amor, você é luz, assim. Eu acho que o Gabriel, ele tem essa luz que veio de você e que perpetua na namorada dele, que vem com os amigos, e aí vocês criam esse ciclo de muito amor, de muito respeito, de muito carinho. E de muita homenagem a esse menino que nunca vai ser esquecido, esse menino lindo, esse menino que vai viver sonhos lindos com o avô dele lá, sim, que deixou muita saudade, mas que vai estar aqui de mãos dadas com você e que vai fazer você seguir todos esses dias, Manu. Assim, eu te agradeço imensamente essa lição que você nos deu aqui hoje. Eu tenho certeza que mães se sentiram acolhidas, sabe? A gente fala muito isso, né? A vida é um sopro, né? Assim... E a gente não imagina que uma tragédia dessa vai acontecer com ninguém quer, a gente não quer, a gente não imagina, a gente nem precisa sonhar. E eu te falei uma coisa que por isso que me mexeu muito ao longo do programa. O Gabriel lembra muito meu menino, muito o Henrico. E você fala que o Gabriel ele tinha um jeito gostoso de falar, mamãe, o Henrico me chama de genitora. E eu acho um genitora tão gostoso de se ouvir, sabe? E eu tenho muito isso com o Henrico. Meu filho não mora comigo, assim, desde os 17 anos, ele mora em Dubai. E aí, eu falo pra ele, eu te amo todos os dias. Ah, que lindo. Sabe? Se você pegar minha conversa com o Henrico agora, é assim, filho, tá tudo bem? Eu te amo. Às vezes é um dia complicado para ele lá, que ele tá cheio de trabalho. Eu só paro e falo assim, filho, eu te amo. Que lindo, Paula. E eu acho que é isso, assim, a gente tem que entender que nossos filhos nos escolheram também, sabe? Que dão trabalho, meu filho também deu muito trabalho, e a gente segue a vida, mas é isso, assim. E eu acho que essa energia, o Henrique tem uma energia muito, muito parecida, assim, de respeito que o Gabriel tem, por isso que o Gabriel mexe, assim. E eu acho que é isso, as pessoas que têm essas energias boas mexem com a gente. Obrigada, Gabriel, que hoje você me apresentou sua mãe. Poderia ter sido numa situação diferente, Gabriel. Sim. A gente poderia ter combinado de ser numa situação diferente. Mas eu respeito a sua história, sua missão foi linda aqui na Terra. Quando eu for pro céu, eu vou puxar a orelha dele. Por favor, hein, Gabriel? A Nina poderia ter conhecido a Valentina no TikTok de forma diferente, mas a todo mundo que está aqui, você deixou uma semente de muito amor e, assim, gratidão, né? Pela sua história que você viveu com ele. Gratidão por esse filho lindo que você gerou e colocou aqui
nessa terra que trouxe mais amor pra gente. Eu tenho certeza, a sua história é muito linda, Manu. Assim, é de dor, mas é de muito amor. De muito amor. Muito obrigada por esse espaço de fala, de poder falar desse amor, do maior amor da minha vida, do amor que me transformou e que continua me transformando. E que, de alguma forma, que se puder, de alguma forma, ajudar qualquer pessoa que seja, então eu entendo o seu propósito, Deus. Obrigada, Paula. Parabéns pelo projeto de vocês. É muito bonito ver essa acolhida, porque é necessária, ela é fundamental. E ser recebida com tanto amor, com tanta empatia, com tanto interesse verdadeiro, genuíno, isso me traz mais condições até de falar do que eu não consigo dizer. Sim. Então, eu te agradeço muito, porque com certeza, a cada vez que eu falo do Gabriel, eu vivo um pouco mais. Porque se eu deixar de falar dele por um dia, eu vou morrer aos poucos. Ai, mas aí, esse aí não vai ter como a gente deixar de falar. Eu vou ter que viver muito, meu filho me espera. Eu vou chegar, mas vai demorar. Aí, Gabriel, você aguenta aí, dá a mão pra gente. Tenho certeza que você está num lugar maravilhoso, muito melhor que o nosso. Mas e sustente aí sua família, que é iluminada, graças a você, graças a toda a sua energia, a sua história. Manu, mais uma vez eu te agradeço muito, muito mesmo. É uma história que eu tenho certeza que com certeza ajudou muitas outras famílias, sabe? Não só mães que perderam filhos, mas famílias que entenderam o propósito do amor. Muitas pessoas me falam assim, nas minhas redes sociais, o que eu mais recebo, que eu também compartilho um pouco da minha maternidade, né? Um pouco as pessoas me falam muito nas minhas redes sociais, sua maternidade me inspira, que bom que você compartilha isso do seu filho e tudo. E aí hoje eu posso te dizer assim, você me inspira como mãe, assim, sabe? Assim, porque o Gabriel não partiu. O corpo do Gabriel partiu, mas o Gabriel partiu e você me inspira como mãe, sabe? Assim. E que bom que a gente tem pessoas assim que têm essa energia tão boa e que conseguem perpetuar esse amor, mesmo com essa saudade avassaladora, viu, Manu? Muito obrigada pela presença. Um beijo pro Gabriel, assim, você é lindo, gostaria muito de ter te conhecido pessoalmente, assim. E fica com Deus, Manu. E sempre que você tiver e sempre que você quiser usar o nosso canal, seja para falar sobre qualquer aspecto em relação às suas buscas e às suas missões, que você ainda vai encontrar aí ao longo de muito tempo, assim, a gente está falando de algo muito recente, você conte com a gente, tá bom? Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que assistiram esse podcast, mais uma vez também agradecer ao Grupo Zelo, que patrocina e faz com que esse podcast vá ao ar e que, principalmente, que se conecte com as ações. A Manu falou aqui ao longo do programa o quão foi importante o acolhimento, e é isso que a gente busca em qualquer situação da nossa vida, acolhimento, seja numa situação de muito amor, mas também numa situação de dor, é isso que a gente busca, e por isso, mais uma vez, eu agradeço ao Grupo Zelo, agradeço a todos vocês. As redes sociais da Manu ficaram ao ar aí ao longo do programa. Se você é mãe, se você se sentiu, se você precisa, sentiu no seu coração que você precisa falar, entre em contato com a Manu também, porque você viu que falas lindas, que mulher iluminada e que anjo que ela tem como protetor. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Manu. Obrigada por tudo. Obrigada a você. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença.
é poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.